Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Assim está escrito. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Esse texto que lemos nesta oportunidade fala deste relato desta mulher cananeia. E vamos falar sobre este acontecimento, sobre o tema: quem persevera recebe a vitória. Jesus partiu agora para uma outra direção, para duas outras cidades. Ele estava se dirigindo então para as cidades de Tiro e de Sidom. Certamente, naquele dia, a orientação de seu pai era para que ele fosse para aquelas cidades, para que ali também anunciasse o evangelho do reino. E ali, então, aquelas pessoas pudessem tomar conhecimento também do plano de Deus para a vida deles. Porque ali havia pessoas que faziam parte do povo de Israel, a quem Jesus veio anunciar a palavra de Deus. Quando Jesus entra nestas cidades de Tiro e de Sidom, aparece ali uma mulher cananeia. E esta mulher, ela vem de ali próximo. Cananeia era um lugar próximo ali daquelas cidades. E ela então, quando entende que Jesus está passando por ali, ela sai daquelas cercanias, ela vai próximo a Jesus e ela faz um pedido. Ela clama, diz a palavra, e clamou dizendo. Então, esta mulher, ela identificou Jesus, certamente ela já o conhecia, porque foi e disse a ele, fez a ele o seu pedido, e não aos discípulos, mas diretamente a Jesus. Então ela disse: Senhor, filho de Davi. Expressão comum para aquele povo. Dizia: filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela pediu, despertou a atenção de Jesus, chamou: Senhor, filho de Davi. E certamente olha para ela. E ele então diz: tem misericórdia de mim. E conclui: que minha filha está miseravelmente endemoniada.
A filha desta mulher estava perturbada, estava possessa de demônios, estava trazendo dificuldades, tanto para ela quanto para a sua família, as pessoas à sua volta. Porque os demônios, quando eles se apossam das pessoas, eles fazem com que elas tenham comportamentos e ações totalmente diferentes da pessoa que é. E isso evidencia que é a operação do mal, o poder do maligno, das trevas, que está atuando na vida daquela pessoa, porque encontrou um caminho, encontrou uma brecha para entrar ali. E aquela mãe discerniu que o problema da filha não era a enfermidade. O problema da filha dela era que ela estava sendo possessa de demônios. Ela estava endemoniada. E ela vai e diz exatamente isso a Jesus. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus veio para isto. Ele veio para pregar, ele veio para ensinar, ele veio para curar, ele veio para libertar os oprimidos e expulsar os demônios. Esse foi o trabalho de Jesus. Mas quando esta mulher cananeia se aproxima de Jesus com este pedido, nas outras vezes nós sempre observamos Jesus parando, atendendo, chamando, respondendo. No caso desta mulher, Jesus agiu de uma maneira diferente. Porém, nada é sem motivo. Tudo tem uma razão de ser. Por que Jesus respondeu desta maneira? Por que Jesus agiu daquela forma com aquela mulher? Qual foi a primeira reação de Jesus? Quando ela o chama de Senhor, de filho de Davi, suplica misericórdia, apresenta a dificuldade que ela tem em casa, que é a filha que está endemoniada. Jesus ouviu tudo que ela disse, mas não lhe respondeu nada. Jesus silenciou. Ouviu e não respondeu. Diz aqui: mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus não falou nada. A resposta inicial de Jesus para esta mulher foi o silêncio. Silêncio. Ele silenciou. Não disse que sim, não disse que não. Não disse nada. Silenciou. Qual foi a reação da mulher quando Jesus silenciou? Será que ela agora iria abrir a sua caixa de ferramentas e dizer todo tipo de impropérios contra Jesus? De desacreditá-lo diante das pessoas? Tu que é Jesus, diz que veio para isto, veio para aquilo, eu tenho essa necessidade e o Senhor não me responde nada? Mas a mulher também não disse nada. Ela percebeu o silêncio de Jesus e aquietou-se. No sentido de que ela não o importunou naquela primeira situação. Mas Jesus seguiu o caminho e a mulher seguiu caminhando. A mulher sabia do seu problema, da sua necessidade, e que ali estava diante dela quem tinha o poder de dar a solução, de dar o livramento, a libertação da sua filha. Mas Jesus não respondeu. Se você chegasse a Jesus, como esta mulher, com um pedido, e Jesus não lhe respondesse nada, o que você faria? Você continuaria seguindo, acompanhando-o, ou você pararia ali e voltaria para trás? E totalmente transtornado, porque foi em busca de uma resposta, e a resposta foi o silêncio.
Como você agiria numa situação como esta? Como a mulher agiu? A mulher agiu com naturalidade. Ela não questionou Jesus, não disse por que ele não respondia, não disse por qual seria o motivo daquilo, mas ela seguiu. Como Jesus não respondeu nada, os discípulos que estavam à volta de Jesus foram a Jesus e fizeram um pedido para Jesus. E observe aqui no versículo de número 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ponto. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, mestre, dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. A mulher precisava que a filha fosse liberta. Ela não podia deixar passar aquela oportunidade. Ela continuou pedindo, ela continuou clamando. Jesus silenciou, mas a mulher continuou, porque ela estava perseverando, porque precisava receber aquela vitória, o livramento da sua filha. E os discípulos estavam incomodados, não porque a filha da mulher estava endemoniada, mas porque a mulher vinha caminho afora clamando a Jesus. E quando ela clamava a Jesus, os discípulos se incomodaram. Veja que comportamento. Eles estão com Jesus, sabem que Jesus tem a solução, chega um necessitado e eles ficam incomodados. Não é assim que muitas pessoas ficam quando há outros carentes e necessitados, enfermos, ou necessitados, ou endemoniados, ou qualquer outro tipo de problema, que vem em busca de um socorro, de uma ajuda, de uma oração, de uma intercessão. E existe aqueles que querem privar as pessoas e proibi-las. Os discípulos fizeram assim. Eles não estavam entendendo nada. Estavam seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, mas ainda precisavam amadurecer em muitas situações. Essa era uma delas. A mulher veio, eles não estavam na pele da mulher. Eles não sentiam o que a mulher estava sentindo. Era de eles se colocarem no lugar dela e entender que ela tinha um problema, que ela tinha uma necessidade, que ela não tinha solução, mas Jesus tinha. Só que não foi isto. Eles disseram, despede-a que vem gritando atrás de nós. Ou seja, nós vamos começar a ficar incomodado ou com vergonha. Essa mulher vem gritando e o que vai ser? Quando eles disseram isso, despede-a que vem gritando atrás de nós, Jesus responde para os discípulos. Jesus volta-se para os discípulos e responde para eles, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse esta palavra para os seus discípulos, porque eles estavam dizendo que era para Jesus despedir aquela mulher. Agora, como é que era despedir a mulher? Era mandar a mulher embora? Não, ela não iria. Era resolver o problema dela. A partir do momento em que ela tivesse o seu problema resolvido, ela ia voltar para casa. Enquanto não, ela ia com Jesus até onde fosse possível. Mas que ela queria, naquele dia, receber a vitória em favor de sua filha, isso com certeza ela demonstrou nas suas ações. Quando Jesus fala com os discípulos que ele não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquela mulher ouviu estas palavras. Como quem diz, ela não fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela fazia parte de outro povo. Primeiro ela recebeu o silêncio.
Agora ela ouviu que ela não fazia parte do povo ao qual Jesus foi enviado, que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como ela enfrentou esta segunda ação? Novamente, com naturalidade, porque esta mulher sabia o que ela foi buscar em Jesus. Quando ela ouve isto, se eu e você ouvisse isto, você não faz parte deste povo, você não tem direito aos benefícios que esse povo tem. O que eu faria? O que você faria? O que nós faríamos se ouvíssemos isto? Mas a mulher dá-nos uma lição importante. Ela ouviu aquilo. E olha o que ela fez. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Lá atrás, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. Aqui ela disse: Senhor, socorre-me. Ajuda, me dá uma solução. Eu preciso de um socorro. Eu preciso de um livramento. Eu não posso continuar dessa vivência. Minha filha não pode continuar endemoniada, Senhor. Mas ela adorou. Ela disse: socorre-me, Senhor. E adorou. Ela aproximou-se de Jesus da maneira correta, adorando-o. Jesus é digno de ser adorado. Não foi falta de consideração de Jesus esse tipo de respostas que ele deu a esta mulher, mas havia ali um propósito. Havia ali um caminho que ficaria marcado. Quando a mulher adora a Jesus, ele diz assim: ele, porém, respondendo. Então ele disse: não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher adorou e disse: Senhor, socorre-me. Então ele disse, agora ele responde para ela, nesse segundo pedido. No primeiro pedido, Jesus não disse nada. No segundo pedido que ela faz agora, socorre-me, Jesus responde. E ele diz o seguinte: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Era a linguagem comum, como que se fosse um tipo de um adágio, né? Um dizer lá entre eles. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. O que é dos filhos, não é dos cachorrinhos. A mulher ouviu isto também, mas ela entendeu. Ela estava focada no que ela veio buscar. Ela veio buscar uma vitória. Ela veio buscar o livramento da sua filha, conforme já disse, estava endemoniada. Quando Jesus diz aquilo, que não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, a mulher então responde a Jesus e disse: sim, Senhor, com certeza, isso é verdade, o Senhor está correto, é isto mesmo. Só que tem uma coisa, os cachorrinhos, eles não vão comer do pão, porque o pão é dos filhos. Mas à medida em que os filhos vão comer o pão, as migalhas vão cair no chão. E aquelas migalhas, quando cair no chão, os cachorrinhos vão comer. Porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eles não iam comer o pão inteiro, mas eles iam comer as migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Foi o que a mulher disse a Jesus. Cachorrinho ali era como se fosse estranho. Como Jesus disse a primeira resposta, não é lícito, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então quem não é da casa de Israel não estava dentro daquele propósito. A mulher entendeu, adorou, pediu socorro.
Jesus disse que não era bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. A mulher também entendeu. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando a mulher disse isso, Jesus percebeu que aquela mulher, ela estava decidida, ela estava confiante, ela estava acreditando. Ela não saiu de casa para voltar sem a solução. Ela não deixou a sua filha em casa endemoniada para vir ao encontro de Jesus e no meio do caminho ela voltar para trás e dizer: filha, não teve jeito, não tem solução, você vai continuar assim. Não, mas ela foi decidida: eu vou a Jesus. Hoje eu não volto para casa enquanto eu não receber a minha vitória. Eu vou a Jesus e só voltarei quando eu tiver a certeza da vitória que ele vai me dar. Por isso a mulher não desistiu. No silêncio ela continuou. Na explicação de Jesus, ela continuou. E sempre entendendo quem era Jesus e qual era o lugar dela e a maneira de se posicionar diante de Jesus. Quando ela disse isso, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Veja o que Jesus disse. Então respondeu Jesus. Agora Jesus respondeu pela segunda vez. De 3 vezes que a mulher foi a Jesus, uma, Jesus ficou em silêncio. 2 outras, Jesus respondeu. Então diz aqui, então respondeu Jesus e disse. O que foi que Jesus disse? Eu não já disse para você, mulher, que não tem nada para você? Foi isso que Jesus disse? Não. O que Jesus disse? Ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus avaliou a fé daquela mulher naqueles testes que ela passou. Do silêncio, de que ela não fazia parte das ovelhas da casa de Israel, de que o pão era dos filhos e não dos cachorrinhos. Ela passou por todos esses testes, esta situação, e elas só fizeram uma coisa. Elas fortaleceram a fé que havia no coração daquela mulher. E ela foi perseverante, persistente, não desistiu, não retrucou a Jesus, não foi malcriada com Jesus. Ouviu e sempre direcionou-se para adorá-lo e para fazer o seu pedido. Então veio a resposta. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Jesus disse, grande é a tua fé, que seja da maneira como você deseja. O que é que você está desejando, mulher? Ela desejava o quê? A libertação da filha endemoniada. Jesus disse, seja feito conforme tu desejas. Quando Jesus disse esta palavra, abriu-se a oportunidade e o poder de Deus que habitava em Jesus passou a manifestar-se. E como sabemos disso? Pelo próprio texto. O texto diz assim, quando Jesus disse esta palavra, seja isso feito para contigo como tu desejas, e disse, e desde aquela hora, a hora que Jesus falou, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A opressão maligna saiu. A menina ficou liberta. Desde aquela hora.
a hora em que Jesus estava falando com aquela mãe, e ele viu a medida da fé que havia no coração daquela mãe, então Jesus disse: seja feito contigo assim como tu desejas. Jesus não disse: tá bem, mulher, vou te atender. Então, peça para trazer sua filha e eu só posso atendê-la aqui. Eu não posso ir lá porque hoje eu estou ocupado aqui na cidade de Tiro e de Sidom. Então é preciso que traga a menina aqui para que eu, então, expulse o demônio dela e ela fique liberta. Jesus não precisa disso. Jesus, onde ele está? A palavra dele é poderosa para ir aonde há a necessidade. Não sabemos a que distância de casa a mulher estava, mas ela não estava em casa. E a filha estava. A mulher estava ali, à frente com Jesus. Quando Jesus diz isso, e diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã, posso entender, o texto não diz, mas posso perceber, naquele momento, a alegria, o regozijo, o contentamento, a gratidão, a satisfação que tomou conta do coração daquela mulher em receber de Jesus uma palavra que foi suficiente e capaz de resolver o problema da sua filha, libertando-a da opressão maligna. E a filha ficou sã. Tudo que Jesus faz é ato imediato. Não, hoje ela vai ser liberta um pouco, amanhã a gente faz mais uma outra oração forte, ela vai libertar mais um pouquinho, e nós vamos fazer aqui 7 dias, vamos fazer 10 dias, vamos fazer 20 dias, vamos fazer 40 dias, até que ela seja liberta. Não, Jesus é na hora. Ele deu a palavra, a libertação aconteceu naquela hora. Com Jesus é assim. E quem serve a Jesus deve imitar o seu mestre. E não ficar colocando carga nas pessoas para que as pessoas se tornem dependentes deles. Não, elas têm que ser dependentes de Jesus e de mais ninguém. Então, esta mulher recebeu de Jesus a vitória que ela foi buscar. O que é que você está buscando em Jesus? Qual é a tua necessidade? Que problema está te afligindo? É uma enfermidade? É uma opressão maligna? Qual é a situação? O que é que te aflige neste momento? Que você precisa uma intervenção de Jesus. Você precisa da manifestação do poder dele. Porque aonde está o poder de Jesus, a libertação, a cura, o livramento, a vitória, a solução. A mulher encontrou isto. Por que Jesus silenciou? Porque Jesus disse aquelas palavras à mulher. Ali seria a prova da fé. Ela veio confiante. A confiança dela era verdadeira, era segura. Não era uma confiança aparente. Eu vou lá, ver se Jesus vai me atender. E como muitas pessoas fazem, ao primeiro sinal ela diz: Jesus não me atendeu. Então, Jesus não quer saber de mim. Ele me abandonou. Jesus não abandona ninguém. Jesus não respondeu, porque precisava ativar o coração daquela mulher, a confiança dela em Jesus. Tanto é que ela não foi embora. Ela continuou seguindo, ela continuou clamando, ela continuou falando. Chegou o momento que ela adorou. Quando Jesus disse outra coisa, ela disse também o que ela entendeu, que havia a necessidade. E Jesus, então, abriu-lhe a resposta e deu a vitória que ela estava precisando. E ela foi para casa feliz, abençoada, com a resposta que ela foi buscar. Quem persevera recebe a vitória. Nós queremos vitória, queremos bênção,
queremos livramento da parte de Deus, mas não queremos perseverar. Nós pedimos ao Senhor e queremos na mesma hora que a resposta venha. Como quem diz, pedimos hoje, mas queremos a resposta para ontem. Quer dizer, coisa rápida. Acabei de pedir, a resposta já vem. Nem sempre é assim que as coisas acontecem. Com esta mulher, ela não recebeu na hora. Ela foi pedir. E ela esperou um tempo. Não sabemos quanto tempo. Mas em nenhum momento esta mulher desacreditou. Em nenhum momento ela desanimou. Em nenhum momento ela vacilou. Em nenhum momento ela murmurou. Ela continuou no seu posicionamento diante de Jesus, que tudo que Jesus dizia, ela entendia como favorável a si. Ela não pegou nada de Jesus pelo sentido negativo. Não, ele está me descartando, ele está me ignorando, ele está me desprezando. Nada disso. Cada ação de Jesus era mais um ponto na vida dela que se estabelecia para que a fé se agigantasse. E quando a fé chegou na medida, Jesus respondeu. Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Eu não sei a medida da fé que você ou outro tem. Mas Jesus sabe. Porque ele disse para a mulher, grande é a tua fé. Em outras situações ele disse, homens de pouca fé. Em outra situação falou, pequena fé. Mas a mulher ele disse, grande fé. Então era uma fé que causava admiração. Era uma fé que atraía a resposta de Deus para si. A fé que esta mãe demonstrou em Jesus era uma fé aprovada diante de Deus. Qual é a medida da tua fé? Qual é a medida da minha fé quando nós vamos a Jesus? Será que Jesus pode dizer de nós o que ele disse da mulher? Grande é a tua fé, seja para contigo assim como tu desejas? Ou Jesus, ao olhar para nós, não vai encontrar fé? Como o escritor Lucas deixou registrado, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É preciso que vivamos crendo no Senhor, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, crendo na resposta, crendo no livramento, crendo na vitória que só Jesus pode dar. Então, quem persevera, recebe a vitória. A mulher cananeia recebeu uma grande vitória para sua filha. E era como se fosse para ela. Ela tomou para si aquela necessidade e foi em busca de Jesus. Porque a filha não podia ir. A filha estava possuída por demônios. Mas a mãe entendeu, a mãe discerniu e foi na fonte certa, foi na pessoa certa. Onde você vai quando se defronta com problemas? Você vai às pessoas ou você vai a Jesus? A mulher foi a Jesus. E se nós observarmos o exemplo dela, nós deveremos ir em primeiro lugar a Jesus. O que acontece, às vezes, é que as pessoas vão a tantas outras pessoas e lugares. E quando não encontra nenhuma solução, então agora vamos a Jesus. Mas a mulher não fez isso. A mulher foi primeiro a Jesus. Porque ela foi certa que ali tinha resposta, que ali tinha vitória, que ali ela ia alcançar o que foi buscar. E alcançou. E sua família foi abençoada, porque sua filha foi liberta e passou a viver naturalmente, sem a perturbação de espíritos malignos.
A resposta que Jesus deu àquela mulher foi à altura da fé que ela havia demonstrado. Não é fé nela, mas é fé em Deus. A fé deve estar em Deus, porque é lá que opera milagres, cura, maravilha, libertação. Então aprendemos com a mulher cananeia que nós precisamos ir com Jesus, suplicar a Ele, adorá-lo, glorificá-lo, até que recebamos a resposta. O que precisamos. Vai haver um momento em que Jesus vai se voltar para nós e vai responder. Mas é preciso perseverar. Não pode desanimar. Não pode fraquejar. Não pode vacilar. Tem que continuar. Tem que perseverar. Tem que ir até o fim. E então, tomará posse da bênção e da resposta que Jesus certamente dará a mim e a você, a cada um de nós. Jesus tem respostas na medida da nossa necessidade. Corramos a Ele em fé, em amor, em perseverança, em submissão e aguardemos a resposta. Ela virá da parte do Senhor para a nossa vida. Guardemos esta palavra bem dentro do nosso coração e vivamos por esta fé que alcança resultados diante da presença do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos abençoar hoje e para todo sempre. Amém.